Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Ana, Carolina, Andrei, Patrícia. Bom dia a todos nós. Nós somos todos. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos ao trabalho. Dando continuidade ao estudo da jurisdição, nós veremos hoje as características da jurisdição. Na verdade, nós veremos hoje diversos institutos tangenciais à jurisdição. Um dos tópicos são as características da jurisdição. E a primeira destas características da jurisdição é a inércia da jurisdição. A jurisdição é, portanto, uma função inerte do Estado. Isso está associado, meus amigos, à ideia de liberdade individual. Acaba sendo, portanto, um contraponto à ideia do acesso à justiça que nós estudamos aqui, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a garantia fundamental do processo, o acesso à justiça, que não haverá restrições de acesso ao judiciário. Nós veremos, inclusive, aqui uma característica que é a inafastabilidade da jurisdição. Pois bem, de um lado, nós temos o livre e universal acesso à função jurisdicional. De outro lado, em compensação, como contraponto, como eu lhes dizia, só vai à justiça, só procura a função jurisdicional como demandante quem quer. Porque a função jurisdicional, ela é inerte. O Estado, entendido como um terceiro imparcial, desinteressado, portanto, na resolução dos conflitos, o Estado não é uma das partes, é um terceiro imparcial, ele não pode, pelo menos como regra, dar início aos procedimentos, dar início aos processos. É célebre um jargão forense, ne proceda iudex ex officio. Não se procederá em juízo de ofício. Ne proceda iudex de ofício. Não se procederá em juízo de ofício. O que consiste, também é chamado como sendo o princípio da demanda. Princípio da demanda ou princípio dispositivo. Esse princípio da demanda ou princípio dispositivo está representado no artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte. A primeira metade do artigo 2º é que nos interessa aqui nesse momento. O processo começa por iniciativa da parte. Logo, a função jurisdicional é inerte. Quem provoca o poder judiciário é a parte interessada, o demandante, o autor do processo de conhecimento. E aí, uma vez que o Estado juiz ele é chamado a exercer jurisdição, a segunda metade do artigo 2º está mais associada a uma outra característica, que é da inafastabilidade. E os senhores verão, que o processo se desenvolve por impulso oficial. O desenvolvimento por impulso oficial significa que não compete à parte, ou o desenvolvimento do processo não depende necessariamente de um impulsionamento da parte. O Estado juiz, pode dar andamento ao processo de ofício.
dar andamento ao processo de ofício, o que ele não pode é dar início de ofício ao processo. Por que ele não pode dar início ao processo de ofício? Pela inércia da jurisdição, em respeito à liberdade individual, vai a juízo quem quer. E por que ele pode dar andamento aos processos de ofício? Porque ele, Estado, foi chamado a prestar jurisdição. O desempenho da função jurisdicional é uma função estatal, de interesse público. E aí, se a parte interessada lhe provocou a desempenhar uma função estatal, e aí passa a ser, portanto, o interesse coletivo, o desempenho de uma função pública, e aí sim ele pode dar andamento. Nós temos ainda uma terceira parte desse dispositivo, a parte final, salvo as exceções previstas em lei. Então, nós temos uma ideia geral, que é a inércia. O Estado não pode dar início aos processos de ofício, é a regra geral na imensa maioria dos casos. Mas em algumas poucas hipóteses, eu vou trazer aqui as hipóteses excepcionais para vocês, previstas no CPC. Os senhores verão, já adianto, como característica dessas hipóteses, que não há uma lesão intrínseca à parte contrária nessas hipóteses. Quer ver? A primeira das hipóteses em que o juiz pode começar de ofício um processo é a da restauração de autos. Verificado o desaparecimento dos autos, seja eletrônico ou não, pode o juiz de ofício, também qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. É um processo próprio, um processo de restauração de autos. Esse o juiz pode começar de ofício. Mas vejam, aqui ninguém vai ser condenado, não vai ter uma providência jurisdicional em desfavor de outrem. Uma outra exceção que se admite, que a lei admite um desenvolvimento inicial de ofício pelo juiz. Artigo 738 do CPC, procedimento da herança jacente. Herança, direito sucessório, os senhores verão, salvo engano, lá pelo 7º, 8º período, então vamos devagar com o andor, tá? Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Veja, a lei prevê que o próprio juiz pode imediatamente, então de ofício, sem provocação, proceder à arrecadação. A consequência da declaração de jacência da herança é justamente a arrecadação dos bens. Então, a lei está prevendo que o juiz pode tomar essa atitude. E aí, muito resumidamente, o que é essa tal de herança jacente? É a situação fática a qual o de cujos não deixa falecido. Né? Então, não há quem suceder. E aí, para a coisa não ficar de ninguém, a lei prevê com quem é que deve arrecadar os bens. É um procedimento próprio, o direito civil vai regulamentar como é que é essa coisa, como é que é esse procedimento, essa situação jurídica. Os senhores verão isso no momento próprio. Que é só para prever, os senhores verem que tem essa hipótese do juiz determinar de ofício. Mas se não for assim, teríamos esse fenômeno, como eu lhes disse, da coisa de ninguém, né? Coisa vaga. E aí, nesse mesmo raciocínio, o artigo 744, que é a arrecadação dos bens dos ausentes. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, aí a ausência eu acho que os senhores já viram no começo do curso, salvo engano, né? Direito civil, no começo do direito civil. Declarada a ausência, o juiz mandará arrecadar os bens, a arrecadação dos bens dos ausentes, e nomear-lhes curador, da forma estabelecida na seção 1ª, observando-se o disposto em lei. Aí é o juiz que pode proceder ao início dessa fase de arrecadação de bens. São hipóteses excepcionais, na qual não há, vamos assim dizer, um sujeito passivo, não há um demandado, não há um réu na relação jurídica processual. São situações, como eu lhes disse, excepcionais, que não há um prejuízo intrínseco ao sujeito passivo que venha a justificar a proibição de que o juiz não possa, tanto, iniciar de ofício o procedimento. Temos uma regra, princípio da demanda, princípio do dispositivo, que representa a característica
característica da inércia da jurisdição, algumas hipóteses excepcionais que o juiz pode começar de ofício. Algumas poucas hipóteses excepcionais. Vamos à próxima característica da jurisdição, que é a inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. O que consiste a inafastabilidade da jurisdição? Uma vez provocado o Estado juiz ao exercício da jurisdição, isto é inafastável. Ele não pode se eximir de julgar. Então, nós temos, de um lado, como nós já vimos, o acesso à justiça, está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, como já trouxemos aqui, por isso eu pego para vocês, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, não admite restrições, olha, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, e aí nós fizemos as considerações redacionais quanto a esse ponto, o artigo 3º do CPC. Não se excluirá, não restringiu a lei aqui, né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o artigo 3º do CPC, nos passam a ideia de um livre e universal acesso à justiça, de que não haverá, portanto, restrição de acesso à justiça, tendo como destinatário todo o Estado, seja o legislador, o executivo e o próprio Poder Judiciário. Só que a garantia, essa característica, não para por aí. A inafastabilidade, ela se refere também ao próprio ato de julgar, ao desenvolvimento. Tá, o cara entrou, teve acesso à justiça. E aí, como é que faz? Será que o judiciário pode se eximir de julgar? Em bom português, objetivamente. Será que o juiz pode falar assim, ó, não, essa causa é muito difícil, não vou julgar, não. Não procurei e não achei solução. Não tem resposta na lei, não achei. Não vou julgar. Nós vimos que já evoluiu o estágio da arte quanto a isso. E aí nós temos aqui a tradicional vedação ao não liquer. O que é essa vedação ao não liquer? É uma regra consagrada no artigo 140 do CPC. O artigo 140 do CPC prevê que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Incumbe ao juiz, portanto, nós vimos a tarefa, a nova versão da hermenêutica jurídica, incumbe ao juiz construir a solução dentro da moldura do ordenamento jurídico. Se não há uma resposta pré-estabelecida pelo legislador, ele, juiz, julgador, que, diante do caso concreto, construa a resposta diante de todo o arcabouço jurídico. O artigo 4º da LINDB, ele também é um bom ferramental nesse contexto. Artigo 4º da LINDB. LINDB, meus amigos, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na verdade, é um decreto-lei, né? A LINDB é o Decreto-Lei 4657 de 42. LINDB. O artigo 4º prevê, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Esses princípios gerais de direito não tem o termo princípio ali não tem a conotação de princípio como nós vimos aqui nesse semestre, os princípios do direito processual, como devido processo legal, contraditório. Não nesse sentido. Esses princípios gerais do direito ali são máximas do direito, como o direito não socorre a quem dorme, esse tipo de coisa. Então, essas máximas como vedação, não liquer, essas regras de experiência comum do direito. Okay? Porque esses princípios que nós estudamos aqui
são normas. Então, aquilo o juiz tem que aplicar de modo obrigatório, não de modo supletivo para complementar a lei. Se esse princípio geral do direito tivesse, se isso que nós estudamos no começo do semestre tivesse a conotação que está no artigo 4º da LINDB, eles teriam uma aplicação supletiva, uma importância secundária. Não é essa a visão. Pois bem, o juiz não pode, portanto, se eximir de julgar. Em uma primeira leitura, não se pode criar óbices de acesso à jurisdição, não se pode restringir o acesso à justiça, e uma vez que se tem acesso à justiça, não se pode se eximir de julgar. O juiz não pode se eximir de julgar. Isso tudo por quê? Isso tudo porque o Estado chamou para si o desempenho quase que com exclusividade, há um tempo era mesmo com exclusividade, o desempenho da função jurisdicional. Nós veremos que atualmente vem ganhando mais força a ideia da arbitragem. Eu vou bater um papo com os senhores sobre a arbitragem, mas o que importa aqui é o seguinte: nós temos a vedação à autotutela. Como o Estado proíbe a autotutela nos artigos 345 e 346 do Código Penal, artigo 345 e 346 do Código Penal tipifica como exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a implementação de um direito que você supõe que é seu deve ser feito pela via do judiciário, não pela força. É claro, pela via negocial, pela autocomposição, mas aí é ajuste de vontade. Quando não, as pretensões, a satisfação da pretensão, embora legítima, não pode ser satisfeita pela própria pessoa com base na força, como já foi outrora. O Estado, portanto, para outro tópico que nós veremos ainda hoje, um outro tópico, o Estado, portanto, para alcançar a paz social, que é um outro tópico que nós veremos hoje, para evitar a proliferação de insegurança, que é cada um buscando a satisfação das suas pretensões, do seu direito, com base na sua própria força, no seu próprio domínio físico, econômico, político, social, seja lá qual for, o Estado chamou para si o exercício da jurisdição. E se o Estado chamou para si o exercício da jurisdição, ele então não se exima de julgar. Então, o Estado não pode, com uma mão, prometer exercer jurisdição e com a outra tirar fora e se eximir de julgar. Esse é, portanto, o contexto que gira em torno da inafastabilidade da jurisdição. A terceira das características da jurisdição é a imparcialidade. A imparcialidade da jurisdição. Imparcialidade da jurisdição. O julgador deve ser imparcial. Deve ser um sujeito do processo desinteressado na solução do conflito. O julgador deve ser um sujeito do processo imparcial, desinteressado na resolução do conflito. Por isso que, tradicionalmente, o juiz ele é chamado de terceiro imparcial. O juiz é um terceiro imparcial. Por que terceiro? Porque ele não é nem par, nem autor, nem réu. Ele nem está no polo 1, demandante, nem no polo 2, demandado. Ele nem é sujeito ativo, nem passivo. Ele é um terceiro. Ele está no terceiro polo, vamos assim dizer. Ele é um terceiro e ele é imparcial. Ele deve estar em uma posição equidistante. Ele deve estar na mesma distância do autor, na mesma distância do réu. Sem proximidade de interesses em relação a qualquer um deles. É assim que se demonstra a
imparcialidade. Outra característica da imparcialidade é que o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. O juiz deve julgar a causa tendo conhecimento dos fatos da causa pelo processo. Então, eles ouvirão tanto falar o mundo dos fatos e o mundo do processo. Por meio das provas, os senhores estudarão aqui em processo civil 1, processo penal, por meio das provas que se produzem no processo, as partes visam reconstruir os fatos como aconteceram. E o juiz, portanto, vai visualizar os fatos e da forma como o juiz visualizar os fatos é que ele vai julgar. Se o juiz tiver presenciado os fatos, ele não pode julgar. Ele pode, no máximo, aquele juiz, ser utilizado como um sujeito que tem um CPF, que tem um CEP, uma pessoa qualquer, como testemunha, porque ele viu os fatos. Se o juiz presenciou os fatos, ele não pode julgar, porque ele tem conhecimento privado dos fatos da causa. Ele tem conhecimento enquanto um agente privado, ele não pode misturar o seu conhecimento privado com o exercício de uma função pública. Então, isso está inserido na ideia de imparcialidade. Nós estudaremos, quando os sujeitos do processo, melhor a figura do juiz. E quando do estudo da figura do juiz, nós veremos que um dos vícios que maculam a atuação do juiz no processo é a parcialidade. Aqui tem que ter cuidado, né? Porque o correto é a imparcialidade. A partícula in geralmente nos remete à ideia de negação, né? Algo que não deve acontecer. Aqui é ao contrário, a imparcialidade é o correto e a parcialidade é o errado. E como exemplo, como espécies de imparcialidade, nós temos os fenômenos de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Então, o juiz impedido é um juiz parcial, não pode julgar. O juiz suspeito é um juiz parcial, não pode julgar. É um juiz que está mais próximo de uma das partes. É um juiz que não é desinteressado como deve ser. É, portanto, um juiz interessado na solução da causa. E aí a lei vai proibir ele de julgar. Eles encontrarão isso, e vamos deixar para ver isso no momento próprio, e não compensa nem trazer aqui. Até porque o artigo é extenso. Artigos 144 e seguintes do CPC. Esse SS ali é a sigla de seguintes. É comum os senhores encontrarem. Então, 144 SS, 144 e seguintes. Artigo 144 do CPC. Só um pitacozinho assim. No impedimento, há uma presunção absoluta de parcialidade. Na suspeição, há uma presunção relativa de parcialidade. Então, podemos dizer que o impedimento é mais grave que a suspeição. Pronto, já. Só para dar uma diferenciada. Eu não gosto de jogar assim, não falar nada também. Não dá para falar muito, mas também não falar nada é sacanagem. Então, sobre a imparcialidade, isso. Quarta característica da jurisdição. Uma característica importantíssima. A imutabilidade dos provimentos jurisdicionais. Imutabilidade. A imutabilidade, senhores, se associa ao fenômeno da coisa julgada. Coisa julgada, senhores, que tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 36
da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mais uma vez iremos a Lindbe, que no artigo 6º, caput, se refere também à coisa julgada. Artigo 6º, caput da Lindbe. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, também, o parágrafo 3º desse artigo 6º chama-se coisa julgada, ou caso julgado, muito melhor caso julgado, né? Coisa julgada é uma tradução horrorosa. Coisa, teco, troço, bagulho, nada a ver coisa julgada. Mas enfim, chama-se coisa julgada, caso julgado, a decisão judicial de que já não caiba recurso. Vamos lá. Por que coisa julgada? Porque isso provém de uma expressão assim, latina, res iudicata. E res, no direito material, é mesmo traduzido por coisa. Então, foram lá no automático e traduziram res iudicata por coisa julgada. Faz muito mais sentido caso julgado. Porque no direito processual, res iudicata significa mesmo a imutabilidade, a definitividade, a indiscutibilidade proveniente de um caso julgado, definitivamente julgado, soberanamente julgado. E por que definitivamente julgado? Porque não cabe mais recurso. Porque ele chegou ao final. Por várias razões. Porque não cabe mais recurso, a parte foi até o ápice do sistema jurídico. No nosso caso aqui, foi até o plenário do STF, não tem mais para onde subir. Ou porque até cabia recurso, mas a parte perdeu o prazo. Porque a parte não quis recorrer. Sei lá por qual motivo. Não cabe mais recurso. Esse fenômeno do qual se diz que não cabe mais recurso, ele é chamado, no jargão jurídico, de trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o fenômeno processual pelo qual se afirma o descabimento de recurso. E aí os senhores verão no Código de Processo Civil, artigo 502, a previsão de que denomina-se coisa julgada material. Ali apareceu o termo material, porque a coisa julgada se subdivide em duas. Aí os senhores verão lá na frente isso. Denomina-se coisa julgada a autoridade que torna imutável, é isso que nos interessa aqui, imutável e indiscutível. Vejam, é indiscutível porque é imutável. Por que você vai discutir algo que você não vai poder mudar? Então é indiscutível porque é imutável. O que é indiscutível e imutável? Imutável porque é indiscutível. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Poderia dizer, como é comum dizer, a decisão de mérito transitada em julgado. Porque trânsito em julgado é o fenômeno que representa o descabimento de recurso. Não caber recurso significa dizer transitar em julgado. Então, coisa julgada é, assim como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, aquele artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, como um todo, coisa julgada que nos interessa aqui, é um instituto que visa promover a garantia fundamental da maior importância para o Estado de Direito, como o nosso, nós vivemos em um Estado democrático de direito, que é a segurança jurídica. Então, o provimento jurisdicional, a decisão proferida pelo Poder Judiciário,
em certo momento, qual momento? O momento em que não caiba mais recurso, uma vez que o judiciário tenha decidido sobre o mérito, resolvido o conflito de interesse, a partir do momento que não caiba mais recurso e que aquele processo chegue ao fim, forma-se esse instituto chamado de coisa julgada, que gera como consequência a imutabilidade, a definitividade, a indiscutibilidade próprio da coisa julgada para afirmar, portanto, a segurança jurídica. E aí, uma característica, e aí um detalhe final. Só a jurisdição permite isso. Os atos do poder executivo e os atos do poder legislativo são desprovidos dessa característica. Só os atos do poder judiciário têm a imutabilidade. Os senhores não vão se espantar com essa afirmação diante da característica que nós vimos anteriormente da inafastabilidade. Quando nós estudamos o acesso à justiça, a inafastabilidade, já está subentendido que os atos do poder executivo podem parar no poder judiciário. Os atos do poder legislativo podem parar no poder judiciário. Então significa dizer que os atos do legislativo não são imutáveis. Que os atos do poder executivo não são imutáveis. Mas os atos do poder judiciário são imutáveis. Ou seja, uma lei pode ser modificada por uma outra lei, o próprio poder legislativo, ou pelo poder judiciário. Uma decisão administrativa, uma política pública por um ato administrativo, pode ser revisto pelo poder de autotutela da própria administração pública ou pelo poder judiciário. As decisões judiciais transitadas em julgados que provém sobre o mérito, artigo 502, formam coisa julgada material. E atenção, ninguém mais pode mexer sobre aquilo. Nem os outros poderes, não pode ter interferência externa, portanto. O legislador não pode mexer, o executivo não pode mexer, e nem o judiciário. Não pode um outro juiz, nem um ministro, nem que seja um magistrado superior, mexer naquele processo. A definitividade é nesse sentido. A imutabilidade é nesse sentido. Não se pode mexer depois. Não se pode mexer depois em absolutamente nenhum caso. Não. Nós temos hipóteses excepcionais. E aí eu não vou aqui aprofundar, evidentemente, as hipóteses excepcionais. Eu vou apenas mencionar. O sistema processual prevê alguns casos em que se mexe em decisão judicial transitada em julgado, em que se mexe, portanto, em coisa julgada. Durante um certo período, pelo período de 2 anos, se você perceber algum vício processual muito grave, que a lei vai te dizer qual é, vocês vão estudar no momento próprio. É, portanto, cabível, numa hipótese excepcional, a chamada ação rescisória, prevista a partir do artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, um instituto jurídico para desconstituir uma coisa julgada, num caso extremo, um vício processual insuportável, algo muito sério, é a ação rescisória, cabível no prazo de 2 anos. Os senhores estudarão isso aqui no momento próprio. Ok? A última das características, a substitutividade. Substitutividade. Esse óculos está me cobrando preço, tem que forçar ali. Atualizado. Substitutividade. Vamos lá. O que significa a substitutividade? Dizer que a função jurisdicional tem como característica a substitutividade significa que o Estado juiz se substitui à atividade de uma das partes ao exercer jurisdição. Ou seja, na verdade, se você for parar para pensar bem, o que justifica a atuação do Poder Judiciário
é a lesão ou a ameaça de lesão ao ordenamento jurídico. O que o judiciário faz? Ele restabelece a ordem. Quando se exerce jurisdição, o judiciário restabelece a ordem, então ele age se substituindo a parte do que a parte deveria fazer e não fez. É isso que significa a ideia de substitutividade. O Estado ele somente atua quando há, portanto, uma violação, uma agressão, um desrespeito ao ordenamento jurídico, uma ilegalidade lato sensu. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que trata do acesso à justiça, e nós vimos aqui, ele fala lesão ou ameaça de lesão. Nós falamos aqui, a tutela reparatória e tutela preventiva a direitos. Não é apenas quando há lesão. Se você tiver um fundado receio, o Estado pode reprimir a consumação de uma lesão. Mas, de todo modo, ter-se-á ali uma comprovação de que a lesão estava em vias de se consumar. O Estado se substitui, portanto, na conduta daquele que estava em vias de agir. Ou, no caso da lesão, o Estado se substitui na conduta daquele que agiu. Exemplo clássico. Sentença condenatória. O Estado se substitui na conduta do réu. Deveria, desde sempre, ter pago e não pagou. E, se necessário for, o Estado agride o patrimônio do réu, penhora seus bens e entrega para o autor. Se lá atrás, no data do vencimento, o réu, que era o devedor na relação de direito material, sujeito passivo da relação de direito material, devedor, tivesse, na data aprazada, tirado uma parcela do seu patrimônio entregue ao credor, sujeito ativo da relação material, nem processo teríamos. Se todo mundo seguisse a lei, na verdade, nem estaríamos aqui para falar de processo. A função jurisdicional ela tem vez justamente porque surge a pretensão, uma pretensão a ser exercida em juízo. E a pretensão surge porque há o desrespeito à norma jurídica. E esse desrespeito à norma jurídica não pode ser exercido por meio da força. Já mencionamos aqui autotutela. Essa pretensão para fazer valer um direito de uma das partes deve ser cumprida em juízo, pelo desempenho da função jurisdicional. Então, quem desempenha a função jurisdicional é o juiz. O Estado juiz, quando do desempenho da função jurisdicional, se substitui à atividade de uma das partes. E determina. O juiz não atua uma função própria, portanto. O juiz atua uma função se substituindo à atividade de outrem. Essa é a ideia de substitutividade. Ok? Bom. Então, meus amigos, a respeito das características da jurisdição, era só isso que tínhamos para falar. Essa foi a primeira parte desse nosso encontro. Eu indago aos senhores como é que estamos. Tudo tranquilo? Tem algo aí? Podemos seguir. 5 características, boba, tudo tranquilo, tudo ok? Então, vou trazer aqui um outro tema ainda mais tranquilo, tá? Como eu disse, agora são tópicos mais tangenciais à jurisdição. Vamos lá, vamos seguir. Um outro tópico, meus amigos, que circunda ali a ideia, conceito maior de jurisdição, é a classificação da jurisdição. Algo que nós já até mencionamos no último encontro, salvo engano. A jurisdição ela pode ser classificada por meio de vários critérios. Então, classificação da jurisdição. Eu vou lhes trazer vários critérios. Primeiro dos critérios, quanto ao local do julgamento. Esse local do julgamento, vou especificar mais assim, o Estado.
Estado com E maiúsculo, Estado-nação, né? Então, quanto ao local do julgamento, onde que se dá o julgamento, quanto ao Estado, a jurisdição pode ser, e é sempre assim, bola ou búlica, papum, ou um ou outro, né? A classificação, quer ver? A jurisdição pode ser interna ou externa. O que é a jurisdição interna? A jurisdição interna é aquela prestada dentro do próprio Estado-nação. Então, nós estamos falando do Brasil, a jurisdição interna é a jurisdição prestada pelo Estado brasileiro. Simples assim. A jurisdição externa, ao contrário senso, é a jurisdição prestada por qualquer organismo internacional. Tribunal Penal Internacional, como eu mencionei, por exemplo. Tribunal da Mercosul. É a jurisdição externa. Simples, né? Quanto ao local do julgamento, a jurisdição pode ser interna ou externa. Partindo do paradigma Brasil, jurisdição interna é aquela prestada por um juízo brasileiro. Externa, a contrário senso. Os senhores verão que é assim. Vamos ter uma base e o outro critério classificatório, e a outra classificação vai ser ao contrário senso, o que não for aquilo. Vamos seguir. Segundo critério classificatório, quanto à organização judiciária. Essa aqui nós já vimos, vai facilitar um pouco a conversa. A jurisdição pode ser superior ou inferior. Já vimos, né? Vocês devem se lembrar. Jurisdição superior é aquela prestada por um tribunal superior. Jurisdição inferior, ao contrário senso, é aquela prestada por qualquer tribunal que não seja superior. Quais são os tribunais superiores? Olha, todo tribunal superior tem a palavra tribunal e tem a palavra superior no nome, a exceção do STF, que muda de superior para supremo. Então, TST, TSE, STM, STJ, STF. São os 5 tribunais superiores. Nós colocamos na aula passada, bonitinho não, tá? Reconheço que bonitinho não, mas estava na tela aí para os senhores, a organização judiciária. E a jurisdição inferior é prestada por qualquer órgão que não seja esses. Então, TRF, um dos 5 tribunais regionais federais, qualquer um dos TRTs, qualquer um dos TREs, qualquer um dos tribunais de justiça estadual, das varas cíveis, das jurisdição inferior, qualquer um que não seja jurisdição superior. Nós já vimos também esse próximo critério, vamos já passar pelo que nós já estudamos. Quanto à espécie, quanto ao tipo de justiça. E aí nós temos a jurisdição especial e a comum. Nós temos a jurisdição especial e a comum, mas tecnicamente seria a jurisdição tratada de um modo diferente na Constituição, vamos assim dizer, quanto à matéria destacada na Constituição. Só que todo mundo chama de justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, então fica mais fácil a compreensão assim. Quanto à justiça, nós temos as justiças especiais e a justiça comum. Qual que será a jurisdição especial? Aquela prestada pelas justiças especiais. Aquelas matérias que são destacadas pela própria Constituição. Trabalho, eleitoral e militar. Jurisdição especial, trabalhista, eleitoral e militar. Jurisdição comum, ao contrário senso. Todo o restante. Tudo mais é jurisdição comum. Tudo que não for trabalhista, eleitoral, militar. Quarto critério classificatório. Quanto à matéria, aqui cuidado para não confundir com o critério de cima, tá? Quanto à matéria discutida, a jurisdição pode ser penal ou civil. Penal ou civil.
O que é a jurisdição penal? É a jurisdição em que se investiga a liberdade individual de um sujeito. É a jurisdição em que se debata, se discuta, em que o bem jurídico tutelado seja a liberdade individual de um acusado. Jurisdição civil, a contrário senso. Duas observações. Primeira delas, como eu já disse, cuidado para não confundir com o critério de cima. Então, nós podemos ter, no processo do trabalho, por exemplo, uma discussão contra um crime, eventualmente. E aí vai se extrair cópias para a discussão da vara criminal. Nós teríamos ali as duas classificações. Uma não se confunde com a outra. Okay? A segunda observação na jurisdição penal, nós não temos apenas a ação proposta pelo Ministério Público em face do acusado, né? Não é apenas a denúncia em que se busca a prisão. Também o habeas corpus, em que se visa a proteção da liberdade individual. Né? Então, o Ministério Público pretende, em geral, a restrição da liberdade individual. Nós temos também uma ação própria proteção da liberdade individual, que é o habeas corpus. Tá? Em qualquer delas, nós temos ali a jurisdição penal. Quinto critério classificatório, que é justamente o critério de julgamento. Quinta forma de se classificar a jurisdição, quanto ao critério de julgamento. A jurisdição pode ser de direito, jurisdição de direito ou de equidade. Jurisdição de direito ou jurisdição de equidade. O que é a jurisdição de direito? É a jurisdição na qual o julgador, ao concretizar o direito, na verdade, ao resolver o conflito de interesse, ele é chamado a julgar, ele aplica o direito, ele concretiza o direito. Então, ele deve utilizar como parâmetro para o julgamento o direito, a jurisdição de direito. Isso se dá na imensa, quase que absoluta maioria dos casos. 99,9999, o juiz deve aplicar o direito, o ordenamento jurídico. Nós vimos até que ele não está preso à lei, mas ele está vinculado ao ordenamento jurídico, ao direito lato sensu. Mas o que é essa jurisdição de equidade? Em alguns casos excepcionais, quando o próprio ordenamento, quando o próprio direito autoriza, veja, não é algo arbitrário, quando o próprio direito autoriza, nós temos, vamos assim dizer, uma válvula de escape, que é uma autorização para que o juiz julgue de acordo com essa tal dessa equidade. Equidade vem de equo. E equo significa justiça. Ou seja, mesmo que contrário à lei, mesmo que batendo de frente, chocando com o ordenamento jurídico, o juiz estaria autorizado a julgar, resolver um conflito de interesse com o seu senso de justiça, para consumar, para fazer valer a justiça no caso concreto. Isso não é. O juiz não pode fazer isso na imensa maioria dos casos. Só quando a lei autorizar. Nós temos a previsão, nesse sentido, do artigo 140, no seu parágrafo único. E nós já tratamos do artigo 140 aqui hoje. Foi o 140 caput do CPC. Agora eu lhes trago o artigo 140, parágrafo único do CPC. Olha aí, ó. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Olha aí. Então, tem alguns casos em que a lei autoriza o juiz a julgar com base em equidade. Que casos são esses? Vou mencionar aqui 2 artigos, tá? Nós vamos falar desses 2 casos
em outra oportunidade. Possivelmente, se a hora deixar, até mesmo na aula de hoje. Eu vou só mencionar o artigo, dizer o que ele significa. Artigo 723, parágrafo único. A chamada jurisdição voluntária, um caso em que o juiz pode julgar com base em equidade. E artigo 2º da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, que nós veremos aqui também em breve, hoje ou no começo da próxima aula. Vai depender do andar da carruagem. Então, pelo 5º critério classificatório, quanto à forma de julgamento, quanto ao julgamento. Na imensa maioria dos casos, o juiz deve julgar de acordo com o direito, é a jurisdição de direito. Mas em pouquíssimos casos, é o próprio direito, é o próprio ordenamento jurídico quem autoriza que o juiz aplique o que o seu senso de justiça achar melhor para o caso concreto. Se a aplicação cega do direito, no caso concreto, for fazer uma injustiça sem tamanho. Às vezes pode acontecer. Vou até lhes trazer um caso aqui, que talvez isso fique mais claro. Mas o juiz não pode, em geral, porque acha que a aplicação do direito vai fazer injustiça no caso concreto, deixar de aplicar a lei. Não pode. Só quando a própria lei autoriza. Como nesses casos que estamos vendo ali. Por isso que isso é a exceção da exceção. 140, parágrafo único, diz: o juiz só decidirá por equidade quando a lei autorizar. Então ele só deixa de aplicar a lei, equidade é não aplicar a lei. O juiz só deixa de aplicar a lei quando a lei deixa. É isso. Ok? E aí o 6º e último critério classificatório, que é aqui um link para o próximo tópico, é quanto à existência. Na verdade, é assim que, de modo geral, a doutrina classifica, tá? É assim que tradicionalmente se classifica, nós temos que falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos seguir. Quanto à existência de conflito ou não, lide ou não, na jurisdição. A jurisdição pode ser contenciosa ou voluntária. E a jurisdição contenciosa seria aquela que tem lide, tem um conflito de interesse, tiro, porrada e bomba, autor contra o réu, um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer receber o dinheiro, outro não quer pagar. Tem uma contenda, tem um conflito de interesse. De outro lado, a jurisdição voluntária, na qual paz e amor, tranquilo, não há um conflito de interesse e os dois estão no mesmo sentido ali, como, por exemplo, um divórcio consensual. Ok? Mas aí nós temos que falar mais coisas sobre essa tal dessa jurisdição voluntária. É justamente o nosso próximo tópico da disciplina. Botem, então, aí um capítulo separado na... Não sei como é que vocês fazem, no caderno físico de vocês, na folha do Word de vocês, sei lá. Tranquilo aqui a classificação? Molezinha, né? Eu imagino que sim. Tranquilo. Ok? Beleza? Show de bola. Vamos lá. A jurisdição voluntária. Então, amigos, ó, jurisdição voluntária. Seguinte, jurisdição voluntária é um pântano, um terreno pantanoso, é algo
areia movediça. É algo muito complicado no direito processual civil. Era mais, tá? Agora melhorou um pouquinho, mas era muito confuso. Os autores não se entendiam. Para que os senhores tenham uma ideia, tinha um autor italiano que me fugiu, Vincenzo alguma coisa, me fugiu o nome aqui, que no seu livro, no seu manual de processo civil, no capítulo sobre Ana, jurisdição voluntária, é um outro tópico, complementando a classificação que nós vínhamos vendo. Então, esse autor italiano, quando chegou ali na segunda metade do século passado, no final do século passado, em 1900 e qualquer coisa, ele publicou o livro dele sobre processo civil, fugiu o segundo nome dele, Vicenzo alguma coisa. E aí, no capítulo sobre jurisdição voluntária, ele deixou em branco. Ele escreveu assim: jurisdição voluntária, desisto. Não escreveu nada. Passou o próximo capítulo. Para que vocês tenham uma ideia. Era um ambiente em que realmente os autores davam cabeçada. Não havia um consenso. Hoje em dia, até por influência de um autor brasileiro, as coisas caminham a nível mundial no sentido de uma compreensão. Somente a título de curiosidade, passar aqui, porque tem um autor italiano, um outro autor italiano, muito importante, o senhor Hélio Fazzolari. O Hélio Fazzolari chegou a afirmar que a jurisdição voluntária seria uma quarta função do Estado. Por que isso? É superado, ninguém pensa isso hoje, tá? Mas para os senhores verem o tamanho do drama que era a jurisdição voluntária. Dizia ele, porque não é próprio, especificamente, da administração. Isso não é aqui uma política pública, um ato administrativo. Isto não é um ato legislativo, não é um ato geral e abstrato, uma norma abstrata, uma lei. Isto não é jurisdição. Não é jurisdição clássica. Por quê? Porque não julga conflitos de interesse. Não há um autor contra um réu. Isso não é, na verdade, a jurisdição, dizia ele. Ele e vários outros. Então, isso não é nada do que a gente costuma dizer. Isso, na verdade, é uma coisa nova. Vamos ter que criar um novo. Como eu disse, os autores batiam cabeça. Era algo muito tormentoso. Hoje ninguém diz isso, né? Tem até a tese de que o Ministério Público é o quarto poder do Estado. Não tem nada a ver com isso, né? Mas, veja, também é uma outra loucura, tá? Também não deve prosperar. Mas, vejam para onde foi parar. Essas teses de quarto poder, quarta função, são meio viajandonas. Tá? Mas aí tem uma outra concepção sobre jurisdição voluntária que até hoje meio que rivaliza. Essas duas, vou falar logo qual é a visão que prevalece e a outra que durante muito tempo prevaleceu. É a discussão entre os administrativistas versus jurisdicionalistas. O que significa isso? Os administrativistas defendiam que essa função, o desempenho da jurisdição, o que se chamava jurisdição voluntária, eles diziam, entre aspas, não era, na verdade, exercício de jurisdição, mas era atividade administrativa prestada pelo juiz. E outros, os jurisdicionalistas, diziam, não, isso é jurisdição sim. Não tem nada de administração, isso é jurisdição. Por que os administrativistas diziam que isso era administração? Porque justamente não tinha lide. O grande problema estava aqui na inexistência de lide. Inexistência de lide. O que é lide? Lide, senhores,
é conflito de interesses. Mais profundamente, lide significa conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Não basta um conflito de interesse. Em geral, a gente fala por aí conflito de interesse, para resumir essa frase maior. Mas não basta o conflito de interesse, porque o que mais tem aqui em casa é conflito de interesse. Eu falo, quero ver jogo. A mulher fala, quero ver série. Eu fico no sofá vendo série. Teve conflito de interesse. Teve briga? Não. E eu lá infeliz vendo série e vida que segue. Conflito de interesse não é suficiente para que tenhamos processo. Na verdade, tem que ter conflitos de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, quero ver jogo. Quero ver série. Aí levanta, aumenta o tom de voz. Pô, eu quero ver jogo. Ah, eu quero ver série. Aí os dois brigam para controle. Aí isso vira uma lide. Aí um dos dois vai para juízo, para ver quem é que tem o direito de ver. Isso é uma lide. Não simplesmente conflito de interesse é o que mais tem na vida. Minhas filhas vivem tendo conflitos de interesse sobre quem vai mexer na boneca, quem é vez de quem entra na casinha, esse tipo de coisa. Conflitos de interesse os senhores devem ter o tempo todo. O tempo todo nós temos conflito de interesse na vida. Que nem sempre isso chega a virar uma pretensão de ir a juízo. Então, tecnicamente mesmo, lide é conflito de interesse qualificado por uma... Quando você manifesta uma pretensão, é porque aquele conflito de interesse realmente te incomoda. Então, um conflito de interesse que chega ao ponto de você manifestar uma pretensão. E você tem aquela pretensão, no sentido amigável, fora do juízo, a pretensão foi resistida, foi oposta pela outra parte. Então, por exemplo, você comprou uma coisa, você comprou um bem, o bem veio errado. Aí você vai à loja para falar que o bem veio errado. O gerente fala que o problema é teu, que você procura os seus direitos. Você vai a juízo. Teve um conflito de interesse, você manifestou uma pretensão, ela foi resistida. Você vai a juízo. Isso seria classicamente uma jurisdição contenciosa. Ali teria uma lide. Ninguém tem dúvida disso. Na jurisdição voluntária, o que se discute é que esse fenômeno da lide não aconteceria. E aí vamos ficar com esse exemplo, que eu, na verdade, esse não. O exemplo que eu mencionei antes, o divórcio consensual. Os juízes pegavam um divórcio consensual e ficavam fuleiro dentro da vida. Eles falavam assim, pô, tem um cara que quer divorciar de uma senhora. Os dois querem a mesma coisa. Eles querem a mesma coisa. Cadê o conflito de interesse? Cadê a pretensão resistida? Eles não deveriam estar aqui. Eles não tinham que estar aqui porque não tem lide. O que os juízes diziam? Eu, na verdade, estou sendo transformado em um mero carimbador de papel. Eu não tenho que ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque o juiz nasceu para julgar lide. Eu tenho que julgar lide, eu tenho que proferir sentença. Eu tenho que dizer quem está certo e quem está errado. É isso que os administrativistas pensavam. A grande questão em torno desse mal entendimento que havia sobre a jurisdição voluntária era, na verdade, a respeito do conceito de lide. Os administrativistas diziam que a jurisdição voluntária era o exercício de administração pública. Isso é uma sentença clássica. Jurisdição voluntária consiste na administração pública dos interesses privados. Quer dizer, estamos utilizando a máquina pública, a administração pública, para tratar de interesses privados. Estamos transformando os juízes em mero carimbador de papel. Isso o cartório podia fazer. Bota isso para os notários fazer. Aliás, essa foi uma crítica que até os senhores já devem ter ouvido falar e verão depois que isso acabou acontecendo. Nós temos hoje, por um movimento chamado... Aqui já é um outro tópico, tá? Já é um parênteses, mas tem a ver com essa ideia, vem dessa crítica.
o movimento de desjudicialização. Desjudicialização. O movimento de desjudicialização. Tirar do judiciário, que não tem necessidade. Como esse caso de divórcio consensual. Surgiu dessa crítica. O juiz como mero carimbador. Para que fazer aqui? Faz no cartório. Verificar se seguiu a lei. Os caras estão de pleno acordo. Faz pelo cartório. Um inventário consensual, divórcio consensual, para esse contexto de desjudicialização, inexistência de lide. Ana Carolina, na jurisdição voluntária é possível julgamento por meio de equidade. Lá em cima eu trouxe o 723, parágrafo único, ele está no capítulo da jurisdição voluntária, tá? Mas deixa eu explicar mais o que significa a jurisdição voluntária. Ok? Então, o que os juízes diziam? Se não tem lide, não sou eu que tenho que julgar. Eu mando isso para o cartório. Como eu dizia, acabou que eles conseguiram. Quando em alguns tipos de procedimento, como inventário, como no divórcio, inexistindo conflitos de interesse e preenchendo-se outros requisitos, não é apenas esses, realmente você passou a poder fazer no cartório esse movimento de desjudicialização. Acontece, meus amigos, que hoje em dia prevalece a concepção dos jurisdicionalistas. O que significa jurisdicionalistas? Que jurisdição voluntária não tem que colocar jurisdição entre aspas. Jurisdição voluntária não é a administração pública dos interesses privados. Jurisdição voluntária é jurisdição, sim, jurisdição ponto, parágrafo. É um tipo de jurisdição. Porque jurisdição voluntária não depende propriamente de existência ou inexistência de lide. Tem jurisdição voluntária que tem lide, tem jurisdição voluntária que não tem lide. O processo civil ele evoluiu não apenas a respeito da jurisdição voluntária, o processo civil como um todo, se desvinculando da lide. A lide, o conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida, ela deixou de ser um elemento essencial para o processo e passou a ser tido como um elemento acidental no processo. A lide acontece na maioria dos casos, é comum ter lide no processo, mas não é necessário ter lide para que se tenha processo. Lá na Procuradoria tem uma infinidade de processos que não tem lide. Não é necessário ter lide para que se tenha processo. E na jurisdição voluntária, nós temos justamente esse fenômeno, que não é necessário ter lide para que se tenha processo. Por que tem processo? A pergunta é essa. O que se tinha que ter perguntado lá atrás era isso. Se não tem lide, então, tem processo por quê? E a resposta vem aqui. Tem processo simplesmente porque a lei mandou. A questão é, em algumas situações, a lei, por uma questão de cautela, exigiu uma participação, uma chancela, tipo, vamos assim dizer, um double check, uma conferência judicial para que se atribuísse validade a certos atos civis. Em geral, os atos são praticados livremente na sociedade. Só que em certas situações, o legislador, e aí é o seguinte, a lei, escolha política, muda a lei. O legislador resolveu, por cautela, que os atos não fossem praticados livremente. Eles criticaram tanto, que conseguiram mudar a lei. E tiraram do Poder Judiciário algum tipo de procedimento. Como mencionei ainda há pouco, inventário sem conflitos de interesse e outros requisitos, divórcio sem conflitos de interesse e outros requisitos. Continua existindo jurisdição voluntária. Continuamos tendo um capítulo do Código que trata de jurisdição voluntária, independentemente dessas mudanças. E esse capítulo está ali a partir do artigo 719 do CPC. Fala dos procedimentos de jurisdição voluntária.
Eu não me proponho a ver aqui o procedimento, a sequência dos atos do procedimento aqui. Não é a minha ideia, não. É porque nós não vimos procedimento nenhum. Não vamos ter como comparar a diferença dos procedimentos voluntários. Está lá no final do código. Mas a jurisdição voluntária, ela consiste nessa ideia, portanto, quando a lei exige uma interferência do Estado juiz para a conferência de preenchimento dos requisitos legais para que os atos jurídicos sejam tidos como válidos. E quando que a lei faz isso? Quando nós temos, em geral, o interesse de uma parte fragilizada, o interesse de incapaz. No divórcio, é comum que tenha interesse dos filhos. Tanto que eu falava, vai para o divórcio lá para o cartório, tem que preencher outros requisitos. Quer ver outros requisitos? Não basta consensualidade entre marido e mulher para ir para o cartório. Não pode ter filho. E se tiver interesse de menor, de incapaz, tem que fazer perante Vossa Excelência juiz de direito. E não perante notário, cartório. Porque mesmo que marido e mulher estejam de pleno acordo, a lei continua exigindo que Vossa Excelência dê uma checada se está tudo ok. Não apenas Vossa Excelência, o Ministério Público é o protetor do interesse do incapaz. Então esse é o sentido, mesmo que não tenha lide nenhuma. Marido e mulher estão de pleno acordo, o Estado não confia. Não é que não confia no marido e mulher, o problema é deles. Se o marido vai engabelar a mulher, se a mulher vai engabelar o marido, vai ficar mais... O Estado está preocupado com o menor, com o incapaz. O Estado quer olhar e quer proteger, Vossa Excelência, juiz de direito, promotor, querem proteger o menor incapaz. E não apenas menor, né? O incapaz, que pode ser o maior e incapaz também. Se tiver presença de incapaz, não basta a consensualidade. Então vejam como é que tenha ou não tenha lide, tem que passar por Vossa Excelência. O critério não está na lide. O critério está na exigência legal. E a exigência legal tem uma fundamentação. A fundamentação é a proteção de incapaz. Se eu celebro um negócio jurídico e eu vendo esse meu celular por R$1, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, posso dar para quem eu quiser, não posso. Em compensação, se eu vendo ele por 1 milhão e tem a parte que compra, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, nem ninguém, nem nenhum dos senhores, nem o Estado tem nada a ver com isso. Liberdade individual. Muda um pouquinho o exemplo. E se eu for um incapaz? Eu alienei meu bem por R$1. Mas não foi meu celular, não, foi minha casa. Eu vendi minha casa por R$1. Essa transação é válida? Livremente válida? Sem a presença de um tutor meu? Sem a presença de um curador? E se eu não tenho nenhum desses? Não tem que passar por um juiz de direito, não? Tem que passar. Jurisdição voluntária. Então, em algumas situações, o negócio jurídico, os atos da vida civil, como o divórcio, como a aquisição de bens, somente são válidas se passar por Vossa Excelência, juiz de direito. Se passar pela análise do promotor público, que protege os incapazes. Jurisdição voluntária. Independentemente de ter lide ou não, a lide pode até ter. Pode ter lide, eu posso ter pactuado que ia vender por R$1, depois eu mudei para R$1,50, o cara não quer pagar R$1,50, surgiu a lide. Independentemente de ter lide, o Estado não está preocupado com ter lide. O Estado julga tendo lide, é o que mais faz. Ter lide ou não ter lide, para ele pouco faz. Pouco importa para o Estado se o casal está se divorciando com lide, brigando ou não brigando. Se o marido quer ficar com 500 mil e a mulher quer ficar com 499 mil, o Estado está se lixando para isso. O Estado está preocupado com o interesse do menor. É isso que justifica a participação do Estado. Então esqueça a questão da lide. É por isso que o Estado exerce jurisdição. E aí os senhores verão que é realmente jurisdição. Ok? Então, jurisdição voluntária. E isso está definido a nível mundial. Quem percebeu isso, na verdade, quem contribuiu para essa compreensão foi um autor brasileiro, Leonardo Greco, que tem uma obra sobre jurisdição voluntária e é um leading case paradigmática a nível mundial. Tem dessa, né? Academia, não serve para nada, e de repente você acerta e muda o mundo sobre a compreensão de um instituto. E aí começaram pois porra, é verdade, olhando por esse lado aí, cara, não é que é jurisdição mesmo?
Então tem que passar por Vossa Excelência, juiz de direito mesmo. Sendo assim, realmente então é a jurisdição. E aí, o que acontece é que é uma modalidade jurisdicional que tem algumas distinções. Né? Então, para que é a jurisdição antes? Só para finalizar, por que é a jurisdição? De onde vem a natureza jurisdicional? É a jurisdição porque a lei exige a participação do Estado juiz para a atribuição de validade a certos atos jurídicos. Acho que eu já falei isso, né? A lei exige a participação do Estado juiz para que se atribua efeitos jurídicos válidos para a validade de certos atos jurídicos. Essa é a tese de Leonardo Greco. Mas é uma tutela jurisdicional diferenciada, realmente ela é diferenciada. Ela é diferenciada, basicamente, pelos atributos da adequação e da equidade. Procedimento, não vou poder me aprofundar muito aqui sobre procedimento, porque os senhores não viram o procedimento. Mas ele é um procedimento mais maleável, que se adequa, com um poder maior de adaptação, adaptabilidade, adequação. O que nos compete falar aqui é da equidade, que a ministra Ana Carolina até recordou ali e nos provocou. E aí, o 723, vou pegar ele todo aqui. O caput não nos interessa, vai dizer que ouvida a fazenda pública, o 719 o 722 vai ter dito que ouvida a fazenda pública vai passar para o juiz, 723 o juiz vai decidir em 10 dias. Isso não nos importa aqui, é procedimento. O que nos importa é o parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Isso é equidade. A lei está dizendo. A lei, 723, parágrafo único, não se esqueçam que o CPC é uma lei. É a Lei 13.105 de 2015. CPC é uma lei. A lei está autorizando que o juiz, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não fique preso à lei, à legalidade estrita. Por quê? Porque em algumas situações, aplicar cegamente a lei pode, em certos casos concretos, gerar injustiças. Eu tive acesso a um caso, eu não participei, eu tive conhecimento de um caso que me parece que realmente tinha uma aptidão, pelo menos em tese, de gerar uma injustiça. Eu vou lhes passar. Eu volto a dizer, eu não participei, tive acesso de orelhada, assim, alguém que participou e me contou. Seguinte, tinha um casal trilhardário, podre de rico, que não tinha, assim, onde colocar dinheiro. O casal trilhardário, podre de rico, tinha uma característica, assim, curiosa, assim, que eles não podiam ter filhos. Ele era um senhor septuagenário, tinha mesmo mais de 70 anos. Ela era uma jovem senhora de cerca de 19 anos. Se conheceram, ele era professor dela, tal, isso pouco importa para qualquer um de nós. E ele era mesmo trilhardário, ele não tinha onde mesmo colocar dinheiro, caía, ele exalava a dólar. E aí eles se apaixonaram loucamente, queriam constituir família, mas ela não podia dar o sonho dele, que é ter mais um filho. Não podia ter filho. Resolveram adotar uma criança. Okay? Resolveram adotar uma criança. Dirigiram ao orfanato, percorreram todo o procedimento de adoção. Na verdade, da primeira oportunidade, o primeiro contato que tiveram no primeiro orfanato, encontraram o filho deles e decidiram, essa criança. Se apaixonaram por uma criança. A criança também teve afinidade, amor à primeira vista. Está tudo indo otimamente bem. Percorreram todo o procedimento, todo mundo encantado. Eis que, ao final do procedimento de adoção, o setor jurídico lá do orfanato recomendou ao diretor do orfanato que impedisse a adoção. Por que tinha que impedir a adoção? Tem um artigo no ECA, vai me fugir qual é o artigo em si, mas tem um artigo no ECA que veda, que proíbe a adoção com uma certa... quer dizer, que estabelece uma certa distância, uma diferença mínima de idade entre adotante e adotado. Que me parece fazer sentido, né?
pai e filho deve ter uma diferença mínima. Então, é razoável se autorizar que uma pessoa de 19 anos adote uma outra de 18, de 17. A situação, aí eu não sei dizer exatamente qual era a idade, mas o menor não chegava a ser um de 18, 17, mas também não era um recém-nascido. Era uma criança ali de, sei lá, de 7, 8, 9 anos, e estava no limite, tinha passado, tinha rompido o limite. Não sei lá, se o ECA fala 10 anos, tinha 11 anos, tinha 9 anos, tinha 9 anos de diferença. E não podia adoção. E aí o diretor falou que eu não posso. Mas propõe uma ação e eu não posso deixar de seguir a lei. Mas Vossa Excelência pode. Propõe uma ação pedindo a adoção, mostra o caso concreto, e Vossa Excelência, juiz de direito, 723, parágrafo único, pode deferir a adoção. Jurisdição voluntária. Veja, nesse caso até não tem lide, todo mundo quer adoção. O pai quer adotar. O pretenso pai quer adotar. A pretensa mãe quer adotar. O menor quer ser adotado. O diretor quer adotar. Teve a adoção, até o juiz quis a adoção. Mas não é pela lide. Nesse caso até não teve. Por que o Estado aqui participa? Porque tem o interesse de um incapaz. A lógica é essa. E aí, o que o advogado demonstrou? Olha, Excelência, essa criança ela está ganhando na Mega Sena, né? Ela ganhou na Mega Sena. Aqui o que nós temos é uma lei, porque é uma injustiça feita pela lei. A lei está certa. A lei é feita de modo geral e abstrato, mas a aplicação nesse caso concreto é um tiro fora. Nesse caso concreto, a lei é certa para tudo. A lei não quer permitir uma adoção de uma pessoa com 19 anos, adotar uma de 18, uma de 17. Porque tem que ter um mínimo de diferença, de uma maturidade para você educar a pessoa, o seu filho. Agora, nesse caso aqui, o que nós temos é uma família absolutamente estruturada, um potencial econômico de gerir uma perfeita educação para esse menor. Esse menor tem várias características que induziam a concluir que ele nunca seria adotado, porque o advogado juntou dados estatísticos que mostram o adotante tem que ser 16 anos mais velho que o adotado, diz a Ana Carolina. E no caso não era 16 anos. E não se permitiu a adoção. Obrigado, Ana. É isso. A restrição era essa. E o que o advogado demonstrou? Ela juntou cálculos atuariais, sendo que a chance daquele menor ser adotado era menos de 1%, era 0,00000, e o moleque foi adotado. Queria ser adotado, né? Ganhou na Mega Sena. Os números mostravam que era mais fácil ganhar na Mega Sena que ser adotado. Porque, por vários critérios também, né, teve alguém da área exata, uma matemática, sei lá, uma atuária, uma profissional que fez o cálculo. O brasileiro gosta de adotar da raça branca, ele era da raça negra. Gosta de adotar recém-nascido, ele tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos, sei lá dizer exatamente bem. E aí vários critérios, agora eu não sei bem dizer. Gosta de adotar menina, a maioria, e ele era menino. Então, vários critérios, e ele era tudo do menor, do critério minoritário. Tudo ele era do minoritário. E calhou daquele casal pretender a adoção dele. E aí o advogado juntou, olha, Excelência, como estava tudo indo bem, passando pelas fases sociais lá do processo de adoção, todo mundo dizendo que estava tudo indo muito bem lá no orfanato, sei lá bem como é que se chama. O casal estava até acreditando que já ia adiantar. Já fizeram pré-matrícula no colégio bilíngue, pré-matrícula em esporte, o moleque vai jogar futebol segunda, quarta e sexta, vôlei, terça e quinta. O moleque ganhou na Mega Sena, ele vai ter a vida social dele ocupada. Colégio de manhã, esporte de tarde, inglês, francês de noite. Mudou a vida desse garoto. Então é o seguinte, Excelência, se o moleque virar um trombadinha amanhã depois e encontrar com o senhor no meio da rua, não reclama. Não tem como aplicar cegamente a lei num caso como esse. Não dá. Tem justificativa a lei, mas não tem justificativa aplicar a lei
Não dá para aplicar lei assim, ó. Não dá para aplicar lei nesse caso. Olha aí, Excelência, 723, parágrafo único. Autorizado a não aplicar a lei. E aí, o que os senhores acham? Se os senhores fossem juízes de direito, os senhores iam indeferir uma adoção, algo tão importante na vida de pessoas, que tem que aplicar a lei? Mas veja, se você tem que aplicar a lei, o parágrafo único do 723 está te dizendo que você pode deixar de aplicar a lei. Então, esse argumento de legalidade positivista, ele é furado. Porque o que o 723, parágrafo único, pretende é justamente oxigenar o ordenamento jurídico e permitir, ou pelo menos se diminuir a chance, a probabilidade, da lei promover injustiças, que pode acontecer quando você aplica a lei de modo crítico. Ok? Então tá aí a jurisdição voluntária, considerações importantes sobre a jurisdição voluntária. Só um minutinho, pessoal, que deu um... Foi, então, jurisdição voluntária. Estamos juntos. 9h30. Pensar o que fazer. Vamos seguir. Quer falar comigo? Só um momentinho que eu tenho que resolver uma coisa aqui, gente. Bom, então vamos falar sobre as fontes do processo civil. As fontes do processo civil. O estudo das fontes do processo civil se divide em duas categorias. Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Formais e materiais do processo. Bom, o que se entende por fontes do processo? É da onde que o processo civil vem, né? Da onde que as normas que regem o processo civil vêm. Quando se diz assim, fonte da água, da onde a água provém, né? Da onde a água brota. Quando se diz assim, fonte da notícia, quando o jornalista tem, eu tenho uma fonte, da onde a notícia veio, né? Isso, fonte do processo civil, da onde o processo civil vem, da onde a norma do processo civil é. E as fontes se dividem, portanto, em fontes formais ou materiais, como eu lhes disse.
Fonte formal, senhores, fonte formal é aquela que tem eficácia normativa. Eficácia normativa. Ou seja, é aquela que deve ser aplicada obrigatoriamente. É aquela que deve ser em aplicação coercitiva, impositiva. É uma fonte que tem aplicação coercitiva. É uma norma. Quais são as fontes formais do processo civil? Constituição Federal, Lei Ordinária Federal, Lei Ordinária Estadual, Tratado Internacional, Regimento Interno de tribunais e precedentes. E os precedentes. As fontes formais que possuem eficácia normativa, coercitiva, aplicação obrigatória são a Constituição Federal, a Lei Ordinária Federal, a Lei Ordinária Estadual, o Tratado Internacional, o Regimento Interno dos Tribunais e os precedentes. Fazer um bate-bola aqui, bater uma bola minimamente sobre cada uma delas. Bom, Constituição Federal. Parece que não tem muito o que falar, além do que nós já falamos aqui ao curso do semestre. Nós vimos que o processo civil ele é aplicado nos moldes da Constituição Federal. O artigo 1º do Código de Processo Civil mandou tu ler primeiro a Constituição antes de começar a ler o Código. O artigo 1º do CPC de 2015, eu exigi na prova dos senhores, no trabalho que os senhores fizeram. O artigo 1º do CPC de 2015 diz que o processo civil brasileiro é aplicado de acordo com as normas e as garantias fundamentais previstas na Constituição. Nós aqui passamos mais da metade do semestre vendo princípios, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Aí agora, falar que a Constituição Federal não vale como fonte do processo civil não teria nem graça, né? Como não tem muita graça explicar por que a Constituição Federal vale como fonte do processo civil. É isso. É a fonte por excelência. Nós vimos a evolução da jurisdição, como era inicialmente, como é. Lá atrás era a lei que prevalecia estritamente. A evolução histórica, hoje em dia, a proeminência, a superioridade normativa da Constituição. A lei é aplicada de acordo com a Constituição. Então, acho que já falamos bastante sobre a eficácia normativa da Constituição Federal do processo civil. Sobre a Lei Ordinária Federal, vejamos aquilo que consta do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 22 da Constituição Federal prevê a respeito da competência legislativa, acho que os senhores já trataram disso em direito constitucional. Compete privativamente à União legislar sobre. Vai falar várias espécies de direito, ramos do direito. Direito civil, comercial, penal, processual. O que nos interessa é o processual. Então, compete privativamente à União legislar sobre processo. Lei Ordinária Federal. Por que lei ordinária? Porque, em primeiro lugar, não há distinção normativa entre lei ordinária e lei complementar. Elas valem igual, têm o mesmo status. A lei complementar
ela é exigida, como o nome diz, é uma lei que complementa algo. Complementa o quê? Complementa a Constituição. Então, a lei complementar tem vez quando a Constituição exige. Então, quando a Constituição prevê que certa matéria será regulamentada por lei complementar, é lei complementar. Isso não acontece com o processo. Então, nós podemos afirmar que o processo é regulamentado por lei ordinária federal, artigo 22, inciso 1º, que não impede que em certa lei complementar, se tiver uma norma de processo, não tem problema nenhum. Não pode ao contrário. Se a Constituição exige lei complementar, que o quórum é diferenciado, aí você não pode rebaixar por uma lei ordinária. Mas se a Constituição não exige lei complementar, você pode ir pela lei ordinária. E pode também pela lei complementar. Quem pode o mais, pode o menos. Ok? Lei Ordinária Federal. O CPC de 2015, já falei mais de uma vez, falei hoje, inclusive, é uma lei ordinária federal. Lei 13.105 de 2015. Essa é a segunda das fontes formais. E o CPC tem aplicação coercitiva, é para aplicar. Você aplica nos moldes da Constituição, que a Constituição também tem força normativa, falamos. Ok, vamos seguir. Próximo. Lei Ordinária Estadual. Aí, eu no lugar de vocês já ia começar assim a pensar, pô, tá de brincadeira, né? O 22 disse que compete privativamente à União. Competência privativa, só a União pode legislar sobre o processo. Então, como é que só a União pode e embaixo tem os estados? Porque o 22 disse isso. E adiante, o 24 disse, o 24 da Constituição, o 24, no seu inciso 11, o 24, no seu inciso 11, prevê, 24 da Constituição, compete à União, também aos estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Claro que essa matéria deu muito problema, muita confusão, interpretação sobre isso aqui. Hoje em dia a poeira baixou. Porque há uma contradição aparente ali, né? 22.1, ó, só União, hein? Tenho dito, só a União fala sobre isso. 24, União e Estados. Procedimento em matéria processual. Como é que se interpreta, como é que harmoniza esses dispositivos? O 24, inciso 11, significa que os estados podem legislar sobre o modo pelo qual se dará cumprimento à lei federal. Ou seja, os estados não têm as justiças estaduais. Aqui no Rio de Janeiro nós não temos o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos os agentes do Estado do Rio de Janeiro que prestam jurisdição. Juízes do Estado do Rio de Janeiro, oficiais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. A lei federal manda, os senhores ouvirão dizer, que o juiz determina, o oficial de justiça cumpre a expedição de mandado de intimação. É mandado para lá, é mandado para cá. Não se fiquem preocupando com o que é mandado, não. É um ato de comunicação processual. Como é que o oficial de justiça vai cumprir? Esse como vai cumprir, a lei estadual pode prever. Porque a lei estadual é que terá maior noção das peculiaridades locais. Porque a lei federal, olhando para o Brasil todo, para a federação como um todo, vai ter dificuldade em identificar, por exemplo, áreas conflagradas por tráfico, áreas que passam um rio no meio, a comunicação é separada por 14 horas de deslocamento. Então, a lei local é que vai estabelecer o modo como se vai cumprir.
esse procedimento em matéria processual significa, portanto, o modo de implementação, de cumprimento, atividades administrativas e não jurisdicionais propriamente dito. Ok? Bom, próximo das fontes formais, tratado internacional. Nós já vimos aqui, inclusive, na aula passada, lei processual no espaço. Qual é a lei que aplica? Lex foro, a lei do foro. Salvo se houver previsão em tratado internacional, acordo bilateral. Ah, pois bem, se o Brasil assinou o acordo, não tem graça não aplicar depois. Pô. Se é signatário, se internalizou, é para aplicar. E aí, é claro, é fonte formal, aplica-se. Um famoso, que os senhores estudarão bastante, o famoso Pacto São José da Costa Rica. Tratado Internacional de Direitos fundamentais aqui na Ibero-América. Importante diploma jurídico. É fonte formal. Tem força de lei. Regimento interno dos tribunais. O próprio CPC, também nessa lógica de que respeito da realidade local, o próprio legislador local, o próprio tribunal local vai saber melhor regulamentar, o próprio CPC, em diversos dispositivos, faz menção ao regimento interno do tribunal. Em diversos dispositivos, os senhores vão encontrar a previsão no sentido de que o CPC fala, conforme dispuser o regimento interno do tribunal. Então, o próprio CPC ele concede, vamos assim dizer, uma delegação legislativa. O CPC permite que o regimento interno discipline. Eu vou abrir aqui um CPC e vou fazer uma busca aqui por regimento interno. Vou pegar o primeiro que aparecer. Ó, a título de exemplo, artigo 148, parágrafo 3º. Artigo 148, parágrafo 3º, um ótimo exemplo. Nos tribunais, a arguição de incompetência, arguição de impedimento, me perdoem. Arguição de impedimento ou suspeição, não se importem com isso. Aquela lógica de imparcialidade, não se importem com isso. Nos tribunais, a arguição de impedimento ou suspeição, a que se refere o parágrafo 1º, será disciplinada pelo regimento interno. Então, o modo como o regimento interno do tribunal regulamentar tem força de lei, é para aplicar. O CPC falou, eu estou fora. Eu estou fazendo coisa pra caramba, regulamentando procedimento, a beça, vou regulamentar esses procedimentos. Não, regimento em cada tribunal regulamente esses procedimentos. De menor importância. Regimento interno do tribunal. Por fim, os precedentes. Seguinte, precedente é um instituto clássico do common law. O precedente sempre teve no common law eficácia normativa, coercitiva, obrigatória. No Brasil, como nós somos vinculados tradicionalmente à ideia do civil law, sempre estivemos filiados à ideia do primado da lei, da supremacia da lei, sempre prevaleceu entre nós a concepção da jurisprudência. A jurisprudência sempre teve um caráter meramente persuasivo. Persuasivo significa de persuasão, de complementação, de reforço na argumentação. Então, a jurisprudência não tinha eficácia normativa. Acontece que, de um tempo para cá, não é algo que se deu no ano passado, de 2015 para cá. Não é uma novidade do Código de 2015. Talvez o Código de 2015 tenha jogado na cara da sociedade. Muitos dizem, o Código de 2015 mudou a roda, inventou a roda. Não. Isso já vem paulatinamente, o sistema brasileiro vem paulatinamente e progressivamente prevendo esse tal desse precedente. Precedente tem um sentido de fonte formal, por quê? Porque é uma decisão do tribunal que deve ser obrigatoriamente aplicada. Um exemplo clássico de precedente como fonte formal, e o nome ajuda a entender, é a súmula vinculante.
do STF. Olha o nome, vinculante, vincula. Súmula vinculante do STF, artigo 103A da Constituição Federal. A súmula vinculante é uma espécie desse precedente. Os senhores ouvirão falar melhor, estudarão melhor o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Eu estou até para lançar um livro, que foi a minha tese, por esses dias aí, talvez nem dê tempo, estava achando que ia dar tempo antes de terminar o semestre, vamos ver. Mas dá para sair esses dias sobre precedentes, sobre o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Quando eu tiver maiores informações, eu passo para os senhores. Os senhores terão maiores informações sobre isso, verão melhor em processo civil 3, como eu lhes dizia. Porque lá que os senhores vão estudar o processo nos tribunais. No CPC, isso é melhor tratado nos artigos 926, 927 e 928, dentre outros, que trata dessa eficácia vinculatória, portanto. Resumidamente, algumas decisões judiciais passaram a ter eficácia vinculatória, a ser aplicada, portanto, de modo coercitivo, a valerem como normas, fontes formais. Falta ver, a gente consegue ver isso em menos de 5 minutos, as fontes materiais. As fontes materiais são aquelas, como eu mencionei ainda há pouco ali, que têm eficácia meramente persuasiva. O que é eficácia meramente persuasiva? Que não valem como lei, que não têm eficácia normativa, que não são obrigatórias. São argumentos de reforço, que servem como convencimento. Exemplo, espécie clássica de fonte material, que serve como convencimento persuasivo. Doutrina. Como é que doutrina vai valer como lei? Olha aqui a quantidade. Cada um diz uma coisa. Vai aplicar qual? Aí não teria como saber. Não, doutrina é para ajudar a construir o raciocínio. Olha aqui. Doutrina. Doutrina. É sempre uma do seu lado. Um diz uma coisa, outro diz outra. Se tivesse força vinculatória, coercitiva, você ia aplicar qual? Seria bagunça. Seria mais bagunça do que é, mais confuso do que é. A doutrina não tem força de lei, evidentemente. Não tem aplicação obrigatória. Tem uma eficácia persuasiva, convencimento. Ok? A jurisprudência, como eu lhe dizia, no sentido clássico. As decisões judiciais que não são as vinculatórias. A imensa maioria das decisões continuam sendo meramente persuasivas. Você fala, fulano de tal decidiu desse jeito. O juiz não é obrigado a decidir como o outro decidiu. Mas aquilo é um argumento de reforço. Fala, excelência, a minha tese aqui não é louca não, tá? Tanto não é louca que um tribunal pensa desse jeito, o outro tribunal pensa daquele jeito. Que o juiz pode olhar aquilo e falar, não faz sentido, o cara está dizendo. Vou levar um pouco mais a sério, vamos assim dizer. É um argumento de reforço. Essa é a diferença, portanto, da jurisprudência clássica para o precedente como vinculatório, obrigatório. Pois bem, fonte material. E aqueles elementos que eu passei para os senhores, nós já havíamos tratado, lá quando estudamos a inafastabilidade da jurisdição, o artigo 4º da LINDB. Os costumes, analogia e princípios gerais do direito. São aquelas fontes de integração do direito. Né? Costumes, analogia e princípios gerais do direito que se encontram no artigo 4º da LINDB, como nós estudamos. Aquela vedação ao não liquer, artigo 140 também do CPC, o juiz não pode se eximir de julgar. E, volto a dizer, esses princípios gerais do direito, princípio ali não significa o mesmo princípio no sentido do princípio do contraditório. O princípio do contraditório é fonte formal na Constituição. O princípio devido ao processo legal é fonte formal, é obrigatório.
esse princípio geral do direito ali como fonte material, é o direito não socorre quem dorme. Quem paga mal, paga 2 vezes. Esse tipo de coisa. Esses jargões jurídicos os senhores vão estudar aí, vão ouvir durante todo o curso de direito. Ok? Estou ficando por aqui, meus senhores. Por uma questão óbvia, acabou o nosso tempo. Eu também tenho que resolver uma questão ali. Chegou um cara que tem que resolver uma coisa aqui em casa. A gente fica por aqui. Um bom final, um bom resto de quinta-feira para os senhores. Boa sexta, bom final de semana, bom feriado. Até quinta-feira que vem. A gente se vê. Beijo nas crianças. Vou interromper a gravação aqui. Até a próxima.